Efésios capítulo 2, amém, glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra. Oh Senhor, graças te damos por tão grande revelação sobre as nossas vidas. Uma vez que o Senhor, Pai, usando aqui o apóstolo Paulo, traz uma descrição de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, e o tamanho amor que o Senhor teve com as nossas vidas, para a glória do teu nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Uma mensagem abençoada que Paulo está aqui escrevendo aos Efésios, e automaticamente Deus tem uma revelação para as nossas vidas. Neste pequeno texto que Paulo está escrevendo, ele fala de coisas grandiosas para a nossa vida. Ele fala de uma condição que o mundo inteiro se encontra e nem sequer percebe. Fala também de uma condição que algumas pessoas, sendo alcançadas por Deus em Cristo Jesus, já se encontram. E fala também de um estilo de vida para aqueles que já alcançaram esta graça ou foram alcançados pela graça de Deus. Lembrando que quando nós falamos de estilo de vida, nós não estamos falando de um estilo obrigatório de vida, mas nós estamos falando de um estilo de vida que é gerado naturalmente, porque a palavra de Deus diz que aqueles que nasceram do Espírito, eles desejam as coisas do Espírito. O que testifica, na verdade, um novo nascimento na vida de uma pessoa, é o abuso natural que ele começa a ter pelas obras da carne, e um desejo ardente de aprender, de conhecer e de viver mais segundo
o padrão divino, porque nós recebemos uma nova natureza. Não estamos mais debaixo da natureza pecaminosa dos descendentes de Adão, mas estamos debaixo da natureza de Cristo. E quando nós vemos, a Bíblia fala que Cristo, ele fez a semelhança de homem, porém não pecou, não fez pecado algum. Essa é a natureza que nós recebemos. Essa nova natureza, ela está desejando agradar a Deus, está desejando a viver uma vida de louvor, de adoração. E cada vez que uma pessoa nova convertida, e este pode ser um grande sinal de que realmente alguém se converteu, é quando o pecado que outrora não trazia angústia alguma, pelo contrário, trazia prazer, agora, se cometido por um novo convertido, este pecado vai trazer dor, angústia, expectação de morte, porque agora ele é uma nova criatura. Nós vemos nesse texto que nós estávamos mortos. O versículo 2 diz, nos quais, a partir de 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então nós temos falado muito aqui em nossas pregações, que não há um só ser humano na terra que não seja dirigido por algum espírito. Existe o Espírito de Deus, que foi trazido por Cristo, e esse Espírito, ele dirige um grupo de pessoas, aqueles que são selados por Ele mesmo, aqueles que receberam no seu Espírito o Espírito de Deus. Essas pessoas, elas são dirigidas pelo Espírito de Deus. Qualquer pessoa que não esteja dirigida pelo Espírito de Deus, automaticamente o texto está dizendo que ela é dirigida pelo príncipe do ar, o principado que domina sobre a terra. Existe um espírito, que a Bíblia também chama de espírito do anticristo. É o espírito das trevas. Ele trabalha com toda espécie de ilusão, de mentiras, a ponto de levar pessoas a imaginar que estão fazendo algo para Deus, uma vez que está sendo enganado por espíritos que imitam o Espírito de Deus. Mas a Bíblia, ela deixa claro que é fácil de identificar uma pessoa que está sendo usada por um espírito de engano. É só ver as obras. A Bíblia fala que se conhece a árvore pelo seu fruto. Se não produz frutos dignos de arrependimento, logo o espírito que atua na vida desta pessoa é um espírito de engano. Porque o fruto é que dá a qualidade da árvore. E Jesus disse que se conhece a árvore pelo fruto. Então, existem pessoas que estão sendo aprisionadas, e o texto aqui está dizendo que nós estávamos mortos. O que é que levou você, num domingo como esse, a estar aqui na igreja para adorar a Deus? Senão o Espírito de Deus. Quantos convites, quantas coisas que aparentemente agradam a carne, e por uma forma misteriosa, você está aqui hoje. Não está em nenhum outro lugar, mas venceu e está adorando a Deus, porque
o Espírito de Deus está te conduzindo, está te levando a um local de adoração, um local onde há libertação, um local onde há salvação, onde há vida. E nós vamos ver que nesse texto fala que esta vida é abundante, não é qualquer vida. Então nós somos dirigidos por este Espírito de Deus, mas outrora estávamos mortos, dirigidos pelo espírito das trevas, a ponto de estar envolvido em tudo quanto é obra de adoração ao príncipe desse século e nem perceber. Quantas pessoas estavam envolvidas nas festividades deste mundo, aonde se há todo tipo de depravação, ainda que alguém não as pratique. Mas a Bíblia diz que peca aquele que faz o mal e aquele que consente neste mal. Também peca. Então, quantas festividades este mundo oferece, e são festividades que trabalham para depravação total do homem, da família, das crianças, para aprisionar. E o interessante é que quando nós estávamos lá, nós não percebíamos. Não era visível, porque a mente era escravizada. Não percebia todo aquele mal que estava acontecendo. Mas este processo de conversão que nós passamos nos abriu os olhos. E hoje, ainda que alguém tente viver esta vida, não viverá mais de forma iludida, mas viverá de forma clara. Por isso que a vida de uma pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor, ela se torna uma vida terrível. Porque ela não pratica mais o mal por prazer, mas sabe que está sendo escravizado e está praticando, sabendo que está praticando. Porque agora ele tem a sua mente iluminada. No versículo 3 diz que nós estávamos destinados à ira. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Que ira é essa? A Bíblia fala que nós estamos vivendo um período chamado período da graça de Deus. O texto, inclusive, fala desta graça. É um tempo que Deus resolveu, pelo seu imenso amor e pela sua graça, não levar em conta os pecados da humanidade. Não é que Ele não esteja vendo, não é que Ele não esteja punindo, não é que Ele esteja agindo, mas Ele resolveu não lançar a sua ira sobre a humanidade neste período de graça. É um período onde Deus está sendo longânimo, onde a pessoa faz toda espécie de males e Deus envia que seus filhos vá lá e pregue o evangelho para essas pessoas, e com o propósito de que, se eles se arrependerem e entregarem a sua vida para Jesus, logo todos os pecados que eles cometeram, assim como nós cometemos lá no passado tantos, eles não serão levados em contas. Então, nós estamos neste período onde Deus decidiu reservar todo julgamento para um período, e este período chama-se a ira de Deus, que virá sobre os filhos da desobediência. Então tem um dia guardado para esta ira, porém aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, apesar do texto estar dizendo que a velha maneira que nós vivíamos era merecedor desta ira, mas nós fomos livres desta ira. Não seremos aqueles que sofrerão a ira de Deus. Queridos, alguém sofrer a ira do diabo, tem Deus para clamar. Clama e Deus socorre. Alguém seguir
ou sofrer a ira de um homem, tem Deus para clamar. E a Bíblia ainda diz que não tema o homem que pode matar o corpo, porém temam aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, o homem pode lançar uma ira contra alguém, mas se você tem uma vida com Deus, você tem uma certeza que sua alma não será lançada no inferno. Agora, o que se fazer contra a ira de Deus? Um Deus tão poderoso que já determinou a sentença do diabo. Para você ter uma ideia, Deus criou um lago de fogo, e é um fogo capaz de queimar espíritos, porque este fogo foi feito para o diabo e seus anjos. Então Deus é o Todo-Poderoso, e Ele tem um tempo de acerto de contas com aqueles que resolvem permanecer na desobediência. Mas nós fomos livres desta ira, apesar de outrora sermos merecedores, por causa desta graça poderosa. No versículo 4 diz que somos alvos das misericórdias e do amor de Deus. Vejamos lá. Todavia, o verso 4, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Aí ele segue aqui, depois vai ler o 5. Com o grande amor que Ele nos amou. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos que Deus, pela sua misericórdia e pelo seu amor, Ele nos resgatou. Nós fomos achados quando não procurávamos a Deus. Era Ele e é Ele que está em busca das ovelhas perdidas, que é algo que nós precisamos entender. Quando a Bíblia fala aquela parábola da ovelha perdida, não era aquele crente que desviou, porque quando Jesus falou essa parábola ainda não tinha igreja. Deus em Jesus está falando da parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida é a humanidade que se perdeu de Deus, e Deus em Cristo, o sumo pastor, vem em busca destas ovelhas, que éramos nós, e que ainda são muitas ovelhas que estão perdidas por aí, foram criadas por Deus, mas não são filhos de Deus, são criatura, porque Deus criou lá em Adão um homem que tinha comunhão e que tinha o Espírito dele, porém Adão pecou, e a partir do pecado começou-se a existir os descendentes de Adão, ou seja, os filhos do homem, não mais de Deus, porque Adão foi separado. Mas Ele, em Cristo Jesus, veio trazer esta possibilidade de novo nascimento, de nascer de novo. Jesus falando para Nicodemos, ele fala que aqueles que não nascerem da água e do Espírito não podem ver o reino de Deus. É preciso um novo nascimento. Então, nós fomos alvos destas misericórdias, nós fomos alvos deste amor. Queridos, nós fomos encontrados, éramos ovelhas perdidas e fomos encontrados. Um ponto que nós precisamos deixar claro é que quando nós andávamos pela nossa própria mente, nós estávamos perdidos. Uma vez que Jesus nos achou, a Bíblia fala que Ele coloca sobre os seus ombros, cura as suas feridas e leva de volta para o aprisco, ou seja, para o curral. Significa que agora nós estamos entregues nos seus ombros. Nós não vamos aonde queremos, mas estamos sendo conduzidos por Ele para o local seguro. Porque toda vez que alguém anda pela sua própria mente, pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo,
a tendência é afastar-se da vontade de Deus, do que Ele deseja para a nossa vida. E a consequência é que, em um tempo breve, esta pessoa que decide viver segundo os seus próprios desejos e vontades, entrará em profunda dor. Porque toda vez que o homem deseja viver segundo a sua própria maneira, ele sempre retornará para onde saiu. E retornar para um lugar de onde saiu é retornar para ser alguém digno da ira de Deus. Mas graças a Deus, pelo amor e pela misericórdia de Jesus, que nos alcançou, que nos salvou, que nos redimiu, que nos purificou. E hoje nós estamos aqui para adorar o seu nome. Fomos salvos pela graça e temos a vida abundante de Deus. Se eu perguntar para você hoje, não precisa me responder, nem precisa balançar a cabeça. Mas você está vivendo a vida abundante? Porque a vida que Deus tem para nós é uma vida abundante. Vejamos o versículo 5, diz assim: deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês, ou seja, nós, são salvos. João 10:10 diz que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando nós falamos em vida abundante, precisamos pensar. Primeiro, a vida abundante que Deus trouxe para nós em Cristo Jesus é a vida eterna. Todos nós estávamos mortos. Ele trouxe abundante vida, ou seja, uma vida que nunca acaba, porque é uma vida eterna. Mas também esta vida abundante tem a ver com todas as nossas necessidades supridas em glória em Cristo Jesus, porque Ele disse que Ele supre todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Apesar de nós recebermos esta vida abundante de Jesus, isso não significa que não haverá preocupações, no sentido de aflições, porque o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não significa que você não terá desafios, mas quando nós vivemos pela fé, os problemas e as dificuldades precisam ser enfrentados, sabendo que no final nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Por mais que os problemas sejam grandiosos, não é nos problemas que nós cremos em Jesus. E uma vez que alguém diga que não consegue vencer aquele problema, está dizendo que Deus é insuficiente. E nós sabemos que Deus é o Deus do impossível. Precisamos tirar o foco da situação, precisamos dar ouvidos à palavra de Deus, precisamos ter fé, que ainda que nós não tenhamos a capacidade em nós mesmos de resolver tudo que vem sobre a nossa vida, o Deus que nós cremos tem. Jesus tem capacidade de vencer tudo, porque Ele já venceu na cruz do Calvário. Agora precisamos, queridos, observe, aquilo que alguém prega é aquilo que ele crê. Se a pessoa vive de lamúrias, de murmuração, isso significa que é naquilo que ela crê, porque o coração está cheio daquilo. Mas se a pessoa vive de liberar palavras de fé, de saber que ainda que esteja difícil, vai vencer. Existem pessoas que estão passando problemas infinitamente maiores do que alguém, às vezes aqui no meio, está passando. Mas se você encostar perto desta pessoa, você vai imaginar que ela não tem problemas.
porque a palavra que sai da boca dela é palavra que edifica. Existem muitas pessoas crendo no governo. Só um ponto. Eu estou falando governo no geral. Qualquer um. E as pessoas que creem no governo, elas pregam sobre o governo, sim ou não? Você vai nas redes sociais das pessoas que creem no governo, creem no que está aí, ou creem no que saiu, ou creem no que virá, elas sempre estarão falando desta possibilidade, porque isso está demonstrando que a esperança dela está ali. Ela está pregando, queridos, não há quem crê em Jesus e não pregue, porque tudo que cremos, pregamos. Tem gente que está crendo na miséria, então você vai no mercado, chega lá, a pessoa está no caixa reclamando. Porque 200, 300 reais não está comprando muita coisa. E quem não sabe que não está? Mas eu não vejo ninguém que reclama lá no caixa sair com mais coisa. Sai com o mesmo tanto de quem não reclamou. Então, se reclamar desse resultado, aquela pessoa voltaria e pegaria o dobro de mercadoria, né? Mas ela sai com o mesmo. A diferença é que ela sai com aquele mesmo que vai durar a metade daquele que também saiu com aquilo e não reclamou. Porque, queridos, quando Jesus alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ele tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. E sobraram 12 cestos cheios. Não é quantidade de coisa que você consegue levar do mercado. É quem está na sua casa. Quem está na sua casa é Jesus ou devorador? Porque se for o devorador, você pode botar uma carreta. Uma semana já está faltando. Já não tem mais nada. E não sabe nem a hora que acabou. Então nós precisamos começar a encher o nosso coração da palavra de Deus. Eu vejo umas situações aí sobre redes sociais. E, queridos, é possível que Deus até permita que não se tenha mais. Porque muitas pessoas não estão sabendo usar. Homens e mulheres de Deus que poderiam estar dando um exemplo de fé, levar uma palavra de bênção. Você entra nas redes sociais dessas pessoas, eles parece que estão buscando tudo quanto é tragédia, procurando tudo quanto é miséria do mundo e bota lá. Você entra e olha que as redes sociais da pessoa está dizendo quem a pessoa é, quem a pessoa crê, no que ele confia. E aí ali você vê que aquela pessoa está sem esperança. Quem está sem esperança está sem Cristo. A pessoa está vivendo uma vida onde ele é um verdadeiro sepulcro. Ele só consegue lançar morte sobre a vida dos outros. Não consegue lançar uma palavra de esperança. Por que não consegue? Porque não está tendo. E por que não está tendo? Porque aquilo que vê lá também é palavra que não traz esperança. Porque você começa a observar uma pessoa que está lá postando uma mensagem, que está postando um hino, que está postando uma palavra de bênção. Por que ela está postando? Quase sempre ela está repostando. Significa que é aquilo que ela está vendo. Quando a pessoa reposta tragédia, miséria, problemas de governo, significa que a vida daquela pessoa está de se alimentar daquelas coisas. Então nós precisamos nos alimentar de coisas boas, para que o que saia de nós também sejam coisas boas. Mas vamos tentar voltar para cá. Ressuscitados com Cristo e assentados com Ele nas regiões celestiais. Vejamos o versículo 6, que diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vocês perceberam
que esse texto está falando de coisas presentes? Ele está dizendo que Deus nos ressuscitou com Cristo. Com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele está dizendo, queridos, se você crê, você já ressuscitou em Cristo, ou seja, você já tem uma nova vida. Se você crê, você já está reinando com Cristo, porque Ele está nas regiões celestiais, e lá Ele tem todo o poder, como Ele tem todo o poder na terra, como Ele mesmo disse. Então nós temos em Cristo a possibilidade de viver um novo nível de vida, uma vida que está além dos padrões terrenos. Interessante que quando Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala sobre os últimos dias, sobre a vinda de Jesus, e ele fala sobre nós não sermos pegos de surpresa, porque ele diz que nós estamos andando no dia. E quem é o dia? Diga, o dia é Jesus. Nós não seremos, se alguém for pego de surpresa na vinda de Jesus, é porque não estava esperando. Imaginem que você tem aí um parente que disse, olha, a qualquer momento eu chego aí. Você já está esperando, sim ou não? Quando ele chegar, você vai dizer, que surpresa, não sabia que você vinha. Sabia, ele não disse. Jesus subiu. Os anjos que se apresentaram aos discípulos, disseram, assim como vocês viram ele subir, da mesma forma vocês vão ver ele descer. Então, todos os dias, nós estamos olhando para os ares, contemplando a grandiosa obra do Senhor, e dando uma olhada, se não tem alguém descendo nas nuvens, porque Ele disse que viria desta forma, e nós estamos esperando, porque nós já estamos nele. Esse já ressuscitou com Ele, é pela fé. O que é que Ele está dizendo? Você já venceu o maligno, você já venceu a velha maneira de viver, você já está em Cristo, você já está nas regiões celestiais. Perceba que quando Daniel começou a orar, Deus enviou a resposta, e passaram 21 dias sem que essa resposta chegasse, e quando chega, o anjo diz que ele estava sendo impedido, na onde? Nas regiões celestiais, pelo príncipe da Pérsia, mas que Deus enviou o arcanjo, e que abriu o caminho. Naquele período, Jesus não tinha ainda pagado os nossos pecados. Jesus não estava sentado nas regiões celestiais como vitorioso em nosso lugar. Agora, a resposta que Deus nos dá, ela não tem que passar pelas regiões celestiais para chegar a nós, porque nós já estamos lá. Por isso que quem está em Cristo é mais do que vencedor. Porque se nós estamos onde Cristo está, tudo o que Cristo tem, nós também temos, porque Jesus está sentado nas regiões celestiais como grande vencedor. E se nós estamos nele, sentado lá, é porque também somos grandes vencedores. Estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Por isso que quem está em Cristo é uma nova criação. Não uma criação terrena, mas uma criação celestial. Tem mais. Somos graciosamente salvos mediante a fé. Veja, queridos, que tudo que nós estamos falando, eu estou dizendo que você é espiritual, que nós somos espiritual, mas você ainda está numa carne. Porque nós estamos falando a respeito de coisas pela fé. É a maneira que você vive, é a maneira que nós decidimos as coisas, é como nós agimos. Isso demonstra que nós não somos carnais, apesar de ainda estarmos habitando na carne. O verso 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos
pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. O verso 9 diz: não por obras, para que ninguém se glorie. Até aqui por enquanto. Então nós fomos salvos de forma graciosa. O que é que o texto está realmente falando? Quando Jesus nos salvou na cruz do Calvário, não havia nada que nós tivéssemos feito que garantisse a nossa salvação para que Ele viesse. Mas Ele veio, e a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Ele deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Diz que Ele foi achado por um povo que não o buscava. Quando Jesus veio, Ele não veio encontrar-se com um povo que estava buscando Ele. O negócio estava tão sério que havia uma profecia que dizia que Deus enviaria primeiro o seu anjo, para que vindo não destruísse a terra. Esse anjo veio preparar o caminho. Quem era este anjo? João Batista. Por isso que João Batista pregou um batismo chamado batismo de arrependimento. Era que, ainda que aquelas pessoas estivessem num processo de luta, mas eles estavam se arrependendo, já tinha algo que dizia: Deus, eu sei que estamos errados. Então Jesus vem logo após João Batista, sendo que no mesmo tempo, alguns meses depois, mas antes, quando ele começa o seu ministério com 30 anos, já havia um bom tempo que João Batista estava batizando pessoas, para encontrar alguém que já tinha um processo de salvação começado, porque o pecado estava de uma forma absurda. Então Jesus vem neste contexto e vem para salvar estas pessoas. É por isso que nós precisamos tomar um cuidado. Quando nós vemos algumas barbáries por aí, nós somos tentados a não amar essas pessoas. Mas fique sabendo, nós éramos exatamente igual a elas. Mas Jesus nos amou. Ele nos amou. Mas para Ele provar este amor, uma vez que nós não tínhamos nada para oferecer, pelo contrário, os nossos pecados crucificaram Ele naquela cruz. Era Ele sendo crucificado e nos perdoando, nos amando. Quando alguém se revolta, e eu sei que algumas coisas são revoltantes mesmo, se revolta com coisas que acontecem neste mundo, saiba, você acha que matar crucificado um inocente, e não só um inocente, o Filho de Deus, você acha que esse é um pecado pequeno, é um pequeno crime? O que você pensaria a respeito de uma pessoa que crucifica, que esnoba, que cospe em um inocente? O que você acha dessa pessoa? Tem coragem de falar? E se eu disser que essa pessoa fomos nós? Certa feita, uma pessoa estava passando um caso, aqui não vou falar os nomes, né? Mas estava passando um caso na TV e a pessoa estava espraguejando lá, porque era uma coisa terrível realmente, espraguejando e falando que aquela pessoa merecia, e aquela coisa toda, e como que isso acontece, e não sei o que. Eu digo, eu vou dizer, eu posso explicar para você quando isso acontece. Digo, os demônios, ele tem acesso à terra, às pessoas, através dos pecados. Então, a mentira que alguém contou liberou a ação de um demônio. A fornicação que alguém cometeu dá liberalidade para os demônios agir. Aquela passada de perna nos negócios dá liberação para os demônios agir. E quando os demônios, ele entra por causa de uma mentira. Mas depois que ele entra, ele vai agir segundo a sua natureza. E a natureza dele é matar, roubar e destruir.
Então, uma vez que ele entra, ele começa a fazer barbaridade na terra. E por que ele faz barbaridade na terra? Porque as pessoas permitem, e digo, não só aquelas por quem eles estão cometendo. É por causa de cada pecado que a humanidade está fazendo, que os demônios vão tendo acesso à humanidade. Então, nós precisamos viver uma vida de arrependimento, uma vida santa, uma vida pura, porque os demônios podem alcançar alguma legalidade na terra, mas nunca deverá ser por um remido do sangue de Jesus, por um de nós. Nós precisamos viver uma vida segundo o que nós vamos ver agora. Veja o versículo 10, diz: nós somos nova criação. O verso 10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Mas não é as boas obras segundo o que você ou alguém acha que é boa, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então não é a obra que o homem acha que é boa, é a obra que Deus designou que é boa. Então, a obra que nós fomos chamados para andar é na forma que Deus disse que é para andar. Não é na forma que eu acho. Não é na forma que alguém pensa. É na forma que Deus pensa. Isso aqui que alguém está fazendo pode ser a melhor coisa para todo mundo, mas para Deus é? Não, então deve abandonar. Porque nós nascemos de novo. 1 Coríntios 5,17 diz que nós somos nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando se fala esse versículo, muitas pessoas se animam, porque ele imagina assim: as coisas velhas já passaram. Ele imagina que as tribulações, as lutas que ele vivia. Não, ele está dizendo: a sua maneira de viver passou, você não está mais debaixo do pecado, você não vive mais para este mundo, você não vive mais escravizado pelos príncipes desse século. Agora você é uma nova criação. Você não é criação terrena, carnal. Você é uma criação espiritual, nascido de Jesus, que é Espírito. Uma nova criação que deve andar e viver guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, irmãos. Hoje nós comentávamos, eu e ela, nós estávamos falando a respeito de uma passagem bíblica que é quando levam aquela mulher pecadora lá para Jesus, que era uma pegadinha. Diz que a lei diz que ela devia ser apedrejada, e o Senhor o que diz? Deixa eu fazer uma pergunta para você: Jesus respondeu de ímpeto assim? Não, ele não respondeu nada, foi escrever. Se interessasse o que está escrito, nós sabíamos. Mas ele ficou escrevendo na areia. Não diz quanto tempo ele ficou assim. E aí as pessoas questionam de novo. E aí ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Jesus era um homem guiado pelo Espírito de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus não responde às afrontas de Satanás no tempo dele. É no de Deus. E aí, Jesus apedreja ou não? Ele. Quando todo mundo se acalmou, ele toma a direção daquela situação com seu silêncio. E agora ele tem a atenção de todos e tem domínio sobre toda aquela situação. Quantas vezes, queridos, chegava alguém no ambiente de trabalho, um cliente revoltado, chutando com 2 pés. Silêncio. Era igual a música de Leni Silva. Silêncio. Havia lá no jardim. Silêncio, irmãos. Quantas situações já foram resolvidas porque a pessoa se manteve em silêncio, esperando uma orientação divina de como agir. Mas se você age baseado no primeiro calo que pisou, você vai agir pela carne, porque o calo é na carne, não tem calo no espírito.
A carne foi machucada, a carne quer machucar, não é assim? Uma pessoa é capaz de viver 30, 40, 50 anos dizendo para uma pessoa que ama, e em seguida essa pessoa lhe causar um dano, e no mesmo dia que causou dano ela dizer: eu te odeio. Aí a pergunta é: ama ou odeia? Que passou a vida toda dizendo que ama. No primeiro erro, agora já é ódio. Por quê? Porque não era amor, era algo carnal. E a carne, quando é ferida, ela quer ferir, automaticamente. Mas quando nós vivemos esta nova maneira de viver, como nova criação que somos, não é assim que agimos. Quando nos ferirem, queridos, vai continuar doendo, porque nós ainda estamos habitando nessa carne. Mas o que vai fazer a diferença com nós sermos nova criação ou não, é a maneira que reagimos. Nós aceitamos Jesus, temos um poder vindo de Deus de transformar a nossa vida, o do outro não. Ele nos converteu. O mal vai continuar mal enquanto não se converte. Mas nós não. Nós mudamos. Por isso que Jesus vai para aquela cruz, e quanto mais o maltratava, mais o silêncio dele dizia: eu amo vocês. E ele deixa para falar em um momento mais específico, e não fala aos homens, fala a Deus. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Nós precisamos viver no Espírito, como Jesus viveu no Espírito. Nós precisamos nos encher mais do Espírito de Deus, a cada dia, a cada instante. Porque cada vez que nós agimos, ou alguém age, melhor dizendo, pela carne, esta pessoa não está prejudicando o outro, ela está se autodestruindo. Se alguém tem ódio de outro, o seu ódio não é de vocês aqui, mas o ódio desta pessoa não pode fazer nenhum dano a outra. Se fosse assim, queridos, já tinha tanta empresa falida, tantas multinacionais que as pessoas odeiam os donos, porque perderam um processo. E o ódio deles não passa de um tribunal, que às vezes perde até a causa, e o dono continua rico. E algumas delas não conseguem se reerguer na vida nunca mais. Se há uma pessoa em que o rancor, o ódio, a falta de perdão causa dano, esta pessoa é a própria que tem esse sentimento. Não estou aqui falando como homem, dizendo: você deve perdoar porque eu também perdoaria. Não, eu estou dizendo que nós precisamos. E não é pelo outro, é pela nossa vida. É para nós vivermos esta nova vida em Cristo Jesus. Porque o que nós temos para receber, queridos, é grandioso. É algo tremendo. É algo poderoso. Nós temos um novo corpo, um corpo espiritual, celestial, para nós morarmos nele. Nós temos nesta vinda de Jesus a concretização do projeto de Deus sobre a nossa vida. Temos uma nova terra para habitar, temos um novo corpo, não mais teremos que lutar com nada disso que eu falei aqui. Mas até que recebamos este novo corpo, esta nova terra, é preciso que lutemos contra os sentimentos terrenos, contra os sentimentos carnais, para vivermos baseados nos sentimentos do Espírito Santo de Deus. Toda vez que alguém conversa ou ouve alguém frustrado, alguém que está passando um problema, uma situação, nós precisamos sempre estar cheios do Espírito para auxiliar, para levantar aquela pessoa,
para trazer esperança, e não para absorver os dilemas que a pessoa está vivendo e passar a sofrer as mesmas dores. Não, nós recebemos capacitação do Espírito. Primeiro, nós em nós mesmos não temos capacidade de resolver problema de ninguém, mas o Deus que nós cremos tem capacidade para resolver qualquer problema. Alguém traz uma demanda para mim. A minha obrigação como cristão é levar a Deus. Quando essa pessoa traz a mim ou traz a você, na verdade ela não tem uma expectativa que você resolva, mas lá no fundo ela crê que o Deus que você crê pode resolver para ela. E você precisa transferir para quem pode resolver. Orar, apresentar diante de Deus, dizer: Senhor, abençoa esta pessoa, tem sofrido tanto. Lembrando, queridos, que nós estamos em um tempo de graça. Deus faz coisas por quem não merece nesse tempo, principalmente por nós. Porque a Bíblia diz: de que se queixa o homem, senão da sua própria concupiscência, ou seja, dos seus próprios desejos. Alguém pode esbravejar por aí: foi fulano, foi cicrano, foi beltrano, foi por causa de... Não, irmãos, a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Se nós estamos firmes em Deus, ninguém pode nos causar dano algum, ainda que pareça que causou. Quer começar a treinar, a perdoar? Comece a orar fervorosamente, como se fosse pela sua própria alma, por esta pessoa que te fez tanto mal. Eu sei que nas primeiras orações, talvez o desejo da carne vai dizer: Senhor, tem um jeitinho de matá-lo. Mas você não vai dizer. Vai dizer: Senhor, eu estou aqui para fazer algo impossível para eu fazer. Então eu quero orar por esta pessoa, e começo orando por mim mesmo, porque eu não estou tendo força para fazer a oração que eu preciso fazer. Quando você estiver chorando e ardendo por a alma desta pessoa, sabe qual será a alma que será sarada? Talvez a dele nem se converta tão cedo, mas a sua vai ser curada. Deus quer te curar. Deus quer te sarar. Deus quer tirar das amarras que tem aprisionado a sua vida, para poder viver uma vida nova com Deus. Deus pode fazer isso, mas é preciso que você abra o coração para Ele fazer. É preciso entregar-se. Uma nova vida. Ninguém poderá ter uma vida graciosa se não é gracioso. Por isso que Jesus disse: se vocês querem que os seus pecados sejam perdoados, então perdoe vocês também. Então nós precisamos desenvolver. Eu sei que quem está magoado, sofrendo com rancor, chega até a ilusão que nunca magoou ninguém. Só consegue enxergar a mágoa que fizeram. Não é assim? Eu nunca, ou poucas pessoas, talvez, eu não me lembro se alguma veio, dizer assim: pastor, eu preciso que o senhor ore comigo, porque eu fiz um dano, eu magoei uma pessoa, e eu estou tão arrependido, e me ajude. Mas é muito comum alguém dizendo: pastor, fulano me fez tanto mal, fulano... Porque o diabo deseja que você, nós, que estamos sentados nas regiões celestiais com Jesus, reinando com Cristo, nos sintamos vítimas. Nós não somos vítima, porque vítima é cauda. Nós somos cabeça. Nós somos aqueles que estão agindo em Cristo Jesus.
Então que nós tenhamos esta percepção de vida, uma nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Precisamos abrir mão urgentemente da vida carnal. Quando falo de vida carnal, irmãos, quando as pessoas pensam em carnalidade, já lembra logo de prostituição, tem muita coisa na carne, sentimentos. Tantas coisas escondidas estão na carne que ninguém vê. Nós precisamos nos livrar de todo fardo. Por isso que Jesus disse que aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei. Ele disse: tome o meu fardo que é leve, meu jugo é suave. Mas é preciso entregar. Alguém não está conseguindo carregar este fardo, mas insiste em carregar e não entrega a Cristo. Um fardo do rancor, como eu acabei de falar. Como vai receber um fardo leve se não abre mão do que está carregando? Se Jesus disser assim: eu vou salvar esta pessoa que acabou com sua vida, é possível que alguém passe a odiar até Cristo, porque vai fazer isso. Então precisa abrir mão desse fardo. Você toma, Senhor, meu fardo. Me fizeram tanto. Queridos, é quase impossível que alguém aqui não já tenha sofrido alguma coisa capaz de lhe causar rancor. Existem pessoas que têm rancor da adolescência ainda, um negócio que aconteceu lá com 17, 16 anos. Nunca mais viveu por causa daquilo. E cada dia aquele peso vai ficando maior, maior e maior. Tem pessoas que carregam rancor na infância. Eu já vi casos, que eu não vou contar aqui, de vingança, de pessoas que sofreram lá um dano familiar quando era criança. Essa pessoa trabalhou a vida toda, quando chegou na idade adulta, ele fez algo que desejava por causa daquela dor que sofreu lá naquele dia. E só aumentou o fardo, porque agora ele só tinha um rancor, agora muitas vezes já tem um crime nas costas. Só aumenta. A melhor maneira de se livrar é entregando, e entregar é perdoar. É sair. As pessoas querem tanta justiça, porque elas estão na carne. Jesus deseja que nós estejamos vivendo uma vida espiritual, pensando nas coisas que são de cima, e as pessoas estão clamando: Senhor, não vai fazer nada aí com essas coisas da política? E Jesus: se eu fizer com eles, tem que fazer com vocês, estão preocupados com eles também. Saia, que eu posso fazer. Agora, enquanto vocês estiverem envolvidos, eu não quero punir vocês também. Vamos viver uma vida santa, abençoada. Orai por aqueles que vos perseguem. Fazei o bem por aqueles que te desejam o mal. Só é possível fazer isso se viver pelo Espírito. Pela carne ninguém faz. E quando faz, é porque deseja receber glória. Continua sendo na carne. Mas se nós vivermos no Espírito, teremos uma vida livre. Por isso que a Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta liberdade de Cristo, ela é tão poderosa, que Paulo diz assim: se alguém foi chamado para a fé, sendo escravo, permaneça na condição que está. Se tiver ocasião de ser livre, seja. Se alguém foi chamado sendo senhor, ou seja, aquele que escraviza, permaneça nessa condição, sabendo que aquele que é livre é escravo de Cristo Jesus, e aquele que está preso é livre em Cristo Jesus. Então ele não está falando de coisas carnais, está falando de estado de espírito.
Você vai encontrar pessoas que servem a Jesus, que estão vivendo uma vida quase de escravo, mas estão felizes adorando a Deus naquilo que estão fazendo. E você vai encontrar pessoas que têm funcionários quase na escravidão, e tudo aquilo que ele recebe não pode trazer felicidade para ele, porque a libertação que nós recebemos, a primeira é nos livrar de nós mesmos. Nós somos salvos, e a primeira coisa que nós alcançamos quando somos salvos é ser livres de nós mesmos, da nossa maneira de pensar, da nossa velha maneira de agir. Primeiro inimigo a ser vencido somos nós mesmos. É quando nós ainda temos resíduos de desejo do que fazíamos, mas agora com entendimento, a gente diz: eu não farei mais isso. E subjuga a carne. Paulo diz que ele subjugava a sua carne, esmurrando todos os dias. É claro que ele não está falando literal, querido, não vai sair daí, né, dando chicotada no seu corpo. O que ele está falando é que tudo que a carne dele desejava, ele negava. Acabou de ser chicoteado, a carne diz: ore a Deus para descer fogo do céu, matar tudo. Ele dizia: não, eu não é assim não, eu vim aqui salvar essas pessoas, fique quietinho aí, carne. Eu não posso fazer a obra do Espírito motivado pela carne. Então nós temos que vencê-la, queridos. Vencer esta carne, dia após dia. Por isso que a Bíblia diz: se você nasceu do Espírito, viva também pelo Espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Como vencer a carne? Vivendo pelo Espírito. Buscando de Deus a informação, o que fazer em tudo que você está fazendo e agindo no seu dia a dia. É viver uma vida buscando agradar o seu Senhor. Se você tentar agradar, se alguém tentar agradar a carne, automaticamente se torna um grande adversário do Espírito. Viva pelo Espírito. Vamos ficar em pé. Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos.